Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos ele diante da tua presença, Pai. Usa ele poderosamente, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém? Amém. Meus irmãos, receba a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podeis aceitar, irmãos. Em primeiro lugar, gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4. Primeiro livro das Crônicas, capítulo número 4. Enquanto você acha aí comigo, eu quero aproveitar a oportunidade, enquanto você procura aí na sua Bíblia, para você acompanhar a leitura. Quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor. Se eu estou hoje de pé, pela graça e a misericórdia de Deus. Aleluia. Confesso aos irmãos que hoje, esse final de semana foi de quinta-feira para cá, foram 3 dias aí de guerra. E confesso, pastor Wagner, quase que eu morri. Muita guerra. Mas Deus, graças a Deus, eu estou aqui, pela misericórdia e a graça dele. Eu sou grato a Deus por estar aqui junto com os irmãos, conhecendo esse rebanho. Quero agradecer a Deus e louvar o Senhor pela vida do apóstolo dessa igreja. Acabou de falar o nome, esqueci. Rogério, sua esposa, também apóstolo. Que Deus abençoe. Quero agradecer ao pastor Wagner, que foi aí no canal, né, o convite aí, para que nós pudéssemos estar aqui. Quero cumprimentar todos os pastores que estão aí, eu vi falando bastante, citando o nome aí de muitos pastores. Pastor Clécio, amigão também que eu conheço, já de infância, os outros pastores que eu tive a honra de conhecer hoje. Que Deus abençoe vocês. É uma alegria conhecer os irmãos, conhecer mais o rebanho, rever ali a Nájila, uma grande amiga. Que Deus abençoe, irmão em Cristo também. Que Deus abençoe vocês. Amém? Não quero tomar muito tempo, mas eu quero ser fiel à palavra de Deus. Capítulo 4, o versículo 9 e o 10, primeiro livro das Crônicas, são 2 versículos só, que diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares, muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E o versículo termina assim: E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Que bênção essa palavra. Confesso aos irmãos que não é a primeira vez que eu ministro desse texto, mas essa tarde Deus me deu algo novo dentro desse texto, dentro dessa mensagem. Cada vez que você vai ministrar uma mensagem, você percebe assim que Deus, Ele abre mais um compartimento do céu e fala, pela graça dele, a misericórdia, Ele fala: Senhor, vou te dar mais um pouquinho aqui. E hoje, nessa tarde, Deus falou muito comigo nessa mensagem. Quando nós olhamos, irmãos, para esses 2 versículos, no capítulo 1, do versículo 4 em diante, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 8, nós estamos diante aqui de um texto
que vai narrar ou descrever a árvore genealógica de Judá. Quem foi Judá? Judá foi o quarto filho. O quarto filho de Jacó com Lia. Judá, ele vai dar origem à principal tribo de Israel, que é a tribo de Judá. Sendo ele o quarto filho. Do versículo 1 ao versículo 8 do texto, ele está descrevendo uma sequência de nomes, porque o texto vai descrever uma árvore genealógica. Ele vai contar desde Judá até algumas gerações à frente, todas as gerações que vieram dessa árvore genealógica, desse homem chamado Judá, o quarto filho de Jacó. Esses nomes que representavam o pai de cada geração. Você vai ver em cada versículo e vai descrevendo as gerações que foram passando, vindo dessa árvore, desse tronco, da árvore genealógica de Judá, o filho de Jacó. Mas, no versículo de número 9, do 1 ao 8, ele vem descrevendo, nome por nome, dessa árvore genealógica. No versículo 9 e o 10, nós vamos ter aqui uma interrupção, porque o texto vem descrevendo nomes dessa árvore genealógica. Quando chega no versículo 9 e 10, o texto tem uma interrupção. O que é isso? Isso é normal, o texto bíblico fazer uma interrupção. Sempre que nós estamos lendo um texto bíblico, é normal você encontrar uma interrupção, porque às vezes o texto ou o copista, quem estava escrevendo, ele quer dar uma referência geográfica. Então ele para o assunto que ele está contando e dá uma referência geográfica para que quem for ler aquele texto possa entender ou compreender, pelo menos ter a compreensão onde ocorreu aquele fato. Então ele interrompe para dar uma referência geográfica, um lugar, um endereço. Isso é normal acontecer também para indicar uma data. Muitas vezes você está lendo o texto bíblico e você vai encontrar uma interrupção bíblica daquele assunto, porque o copista também quer dar uma data, para que você possa pelo menos ter uma noção de quando ocorreu aquele episódio. E assim vai. É normal na Bíblia você encontrar uma interrupção bíblica para indicar, às vezes, um período monárquico ou um período político. O copista, ele quer que o leitor entenda que aquele fato ocorreu durante o reinado de tal rei. Então ele vai parar e vai dizer: isso aconteceu no reinado de Josias, e assim por diante. E o que está acontecendo aqui, no capítulo 4, do primeiro livro das Crônicas, é isso. A Bíblia está descrevendo a árvore genealógica de Judá, mas quando chega no versículo de número 9, ele para. Ele tem uma interrupção, mas não é para dar uma referência geográfica, não é para dar uma data, e nem indicar um período político ou monárquico. Aqui vai acontecer algo que é raro, mas acontece também na Bíblia. O leitor, ou seja, o copista, ele faz uma interrupção aqui nesse texto para dar uma nota histórica. Repita comigo: uma nota histórica. Eu vou ser mais claro para você entender. O que ele faz aqui? Eu vou aqui parafrasear. Ele está escrevendo um texto, ele está falando da árvore genealógica de Judá, e quando chega no versículo de número 9, ele para, porque ele lembra que durante essas gerações que ele está descrevendo da árvore genealógica de Judá, ocorreu um fato histórico. Então ele para, e aí eu vou aqui conjecturar. Ele olha para quem está do lado dele e diz assim: eu continuo ou eu paro para dar atenção a isso? Parece que eu vejo alguém dizendo assim: não,
Você tem que contar essa história. Para de falar da árvore genealógica, dá um tempo. E dedica pelo menos aí umas 4 linhas para contar essa história, porque essa história, ela não pode cair no esquecimento. Essa história precisa ser contada. Então o copista para no versículo de número 8, e ele pega o versículo 9 e o 10, e começa a contar a história de um homem chamado Jabes. Jabes, ou Jabez, da forma que você quiser pronunciar. Mas ele para contar essa história. Eu quero que você entenda, você que chegou aqui nessa noite, antes de eu ir à frente, eu quero que você entenda, todos nós que aqui estamos, temos uma história. Vira para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele assim: você tem uma história. Fala para ele assim: eu também tenho uma história. E eu sei que se cada um aqui tivesse a oportunidade, assim como o nosso irmão cantou e falou assim: dá um minuto para falar da minha história, cada um aqui contasse a sua história, com certeza todos nós seríamos edificados. Por quê? Porque nós outrora estávamos afogados no pecado, no lamaçal do pecado, mas um dia Jesus olhou no céu e disse: eu vou mudar a sua história. A sua história não vai terminar como começou, eu vou mudar ela. Vai terminar do jeito que eu quero e vai ser escrita da forma como eu quero. Eu tenho certeza que você está aqui nessa noite e você vai se identificar com esta palavra. Quem tem história aqui nessa noite, levante a sua mão por instante de glória. Agora você que tem uma história e sabe que a sua história foi mudada pelo carpinteiro de Jericó, do carpinteiro de Jerusalém. Você que sabe que um dia Jesus olhou para você e disse: eu vou mudar a sua história. Levante as suas 2 mãos e adore, porque você só está aqui porque Ele um dia decidiu mudar a minha e a sua história. E pode dar glória a Deus da glória, Ele pode adorar a glória, mas você só está aqui porque um dia alguém decidiu mudar a sua história. Eu não sou melhor do que você, ninguém é melhor do que ninguém aqui. Nós, quando Deus olha no céu e vê nivelado, não tem igreja, não tem placa de igreja, não tem denominação, só tem um povo, só tem um rebanho. E quando Ele olha para mim, Ele olha para você, Ele sabe que a sua história não seria e não teria um final feliz. Ele sabe que a sua história não teria um final muito bom, mas Ele entrou na sua vida, Ele entrou na sua história e disse: eu vou mudar a sua história, eu vou mudar a sua trajetória, e você vai ter um legado. Aleluia! As pessoas vão falar de você. E é aqui que eu quero entrar. Mas agora eu quero que você dobre a sua atenção. Falei com o pastor Wagner, estava falando aqui no começo. Essa semana foi uma semana de guerra. Quinta-feira para cá. Muita dificuldade, muita luta, trabalho. Quando foi ontem, eu precisei subir para São Paulo resolver um problema de família. Não é rápido, jovem. Você só vai lá com a gente, acompanha a gente e volta. Eu falei: então tá bom, é rápido mesmo. E a minha esposa ligou para mim e falou: estou precisando de você. Eu falei: quando? Sábado? Não dá. Sábado eu tenho que pregar, tenho que já uma agenda. Não, é hoje, sexta. Eu falei: não, se é sexta, tudo bem. Mas amanhã eu não posso fazer compromisso. A gente foi para São Paulo para resolver um problema rápido. Chegou lá, o tempo passou, e aquilo que a gente foi resolver o problema acabou não conseguindo resolver. Aí ficou marcado: volta amanhã, 8 horas da manhã, para a gente terminar esse problema. E era hoje. Falei: meu Deus, e agora? Aí o pessoal que estava comigo falou assim: olha, se a gente descer amanhã, voltar aqui para estar aqui 8 horas, então vamos procurar um parente. Liga para fulano: fulano mora aqui perto, vamos para a casa do tio, vamos dormir na casa do tio fulano. Dormimos na casa do tio fulano, acordamos hoje 5 horas da manhã, vamos para lá para resolver a família. Eu já com medo, falei: será que isso vai enrolar de novo? Vou ter que ligar para o pastor Vai e falar: estou aqui em São Paulo, não consigo descer. Preocupado. Uma guerra. Quando foi umas 10 horas, como mandou o posto, eu falei:
Logo mais nós estamos juntos aí. Eu já estava passando o pedágio, graças a Deus. Só que de madrugada hoje, a gente foi para resolver um problema de família. De madrugada, a gente recebeu um telefonema. Faleceu uma tia aqui em terreno. Uma outra questão, nada a ver com o que a gente foi resolver. E a gente já desceu preocupado agora com a família que estava aqui correndo atrás, de liberar, fazer trabalho fúnebre. Cabeça desse tamanho. Aí quando foi 4 horas, estava marcado o sepultamento. A minha esposa já tinha ido, eu falei, não, mas eu vou, porque eu tinha um carinho muito grande pela pessoa, eu falei, eu quero estar lá. Fui, estava lá, pastor. Crente ela, partiu, salva, graças a Deus. O pastor estava fazendo o ato fúnebre, e eu comecei a prestar atenção, e o pastor falando, várias pessoas falando bem dela, falando que ela era uma grande mulher de Deus, os filhos falando que ela foi uma excelente mãe, cada um falava bem. E até então, pastor Wagner, tem mais de um mês que o senhor me convidou, e eu orando, falando, Deus, o que eu vou pregar no sábado, dia 25, que eu não me deu nada. E a minha cabeça, desde quinta-feira, assim, ó, turbilhão, eu falei, e agora? Não tive tempo, e agora? O que eu vou pregar? E lá, eu vim de Itaém depois, o velório, minha esposa ficou, acompanhou até o cemitério, eu falei, eu vou voltar para casa, vou ter que ficar no culto. Vim para cá, no caminho. Deus falou comigo, o que você ouviu lá? Eu disse, eu ouvi um monte de coisa. Eu vi pessoas falando bem e tal. Deus me deu essa mensagem. E é isso que eu quero compartilhar com você aqui nessa noite. Aleluia. Se eu, você, ou você, todos nós, ninguém aqui, se tem uma coisa que a gente tem a certeza é que nós nascemos e morremos. Isso a gente tem certeza. Se a gente tombar hoje aqui, qual é o legado que você está deixando? E eu fiquei muito preocupado, porque quando me falou, você falou, com os homens, eu falei, quero uma palavra mais direcionada nesse sentido. E hoje, à tarde, Deus começou a falar comigo nesse texto. Eu queria que você entendesse dentro dessa mensagem. Essa é a palavra que Deus tem para mim e para você nessa noite. Glória a Deus. O que as pessoas vão falar ou estão falando de você? Eita! Que tipo de história você está escrevendo? O que as pessoas hoje, hoje, se você como pai faltar na sua casa, o seu filho vai falar? Se você hoje como esposa faltar, o que o seu marido vai dizer? Se amanhã, pastor Jota, o senhor não estiver mais aqui, o que vão falar na cidade do pastor Jota? Quem era ele? Como era ele? Será que ele tinha palavra? Será que ele tinha compromisso, vida com Deus? Ou será que ele só pegava a Bíblia, ia para a igreja, colocava a Bíblia bonitinha debaixo do braço e dizia, hoje eu vou para o culto, porque hoje tem culto, mas amanhã a vida dele era tudo de qualquer jeito. Qual é a história, qual é o legado que eu e você, nós, estamos deixando para as gerações que virão? Porque esse homem chamado Jabes, ele deixou um legado, ele deixou uma história, e quem estava escrevendo esse texto parou e disse, eu não posso, a minha mão travou, o meu dedo endureceu, eu não consigo mais ir à frente, eu tenho que contar a história dele. Por quê? Porque a história dele marcou, porque a história dele deixou uma marca nessa terra. Aleluia. Que história nós estamos escrevendo? Vira para o seu irmão que está do seu lado, diga para ele assim, que história você está escrevendo? Você tem liberdade, irmão, pode dizer assim, pastor Jota, que história você está escrevendo? O senhor está escrevendo. Aleluia. Essa palavra nos confronta nessa noite, mas é isso que Deus nos traz aqui. Oh Deus. É isso que Deus quer tratar comigo e quer tratar com você, filho. Você que é filho, se amanhã você não estiver mais aqui, o que a sua mãe vai dizer? O que o seu pai vai dizer? O que ele está dizendo de você? O que ele está falando de você? Como filho, como esposo, como homem, como pai dentro de casa, como pastor.
como obreiro, como crente, porque nós temos que entender que perante esta palavra cai por terra todo tipo de patente. Porque da porta para fora, meu irmão, não é a patente que manda, não é você ser pastor, ser presidente, ser o que for. Não é isso. As pessoas estão olhando lá fora, estão olhando para vocês, estão dizendo: ali vai um crente, ali vai uma mulher de Deus. Será que as pessoas estão olhando para mim, estão olhando para vocês, estão dizendo: eu quero ser igual a ela, eu quero ser igual a ele? Será que ele coloca o ouvido na parede da casa geminada porque ele é seu vizinho e diz: eu queria ter a paz que ele tem, eu queria sentir a presença que ele sente, eu queria ter a alegria que eles têm e eu não tenho? Ou será que ele coloca o ouvido e escuta um barulho estranho? Panela voando. Meu Deus! Fala terra. Está amarrado. Panela voando, facão riscando no chão. Que história nós estamos escrevendo? Esse homem, ele deixou um legado. E aqui, lembra daquele filme? Eu assisti já várias vezes. Troia. Tem um trechinho daquele filme do Troia, que o Brad Pitt, o Brad Pitt, um homem bem parecido comigo. Vocês vão lembrar. Ele está montando no seu cavalo, pegando a sua armadura para lutar contra um homem, um gigante. E o menino, que é o seu pajem de arma, ele começa a olhar para ele e dizer: o senhor vai lutar contra ele? Ele fala: vou. Mas ele é gigante, ele é grande, já matou vários homens. Ele falou: mas eu vou lutar contra ele. O menino olha e fala assim: eu não lutaria contra esse homem grande. Ele falou: então o seu nome nunca será lembrado. O seu nome nunca será lembrado. Será que a história que nós estamos escrevendo é a história de um homem valente? Será que nós estamos escrevendo a história de um homem valente ou de um leproso? As almas estão lá fora, elas precisam conhecer, elas precisam viver aquilo que você vive, que eu vivo. Nós estamos diante de um grande desafio. Nós somos a igreja do arrebatamento. Nós podemos olhar as nossas gerações, os nossos pais. Eu sou de berço de igreja. Eu nasci debaixo do berço. O meu berço é debaixo do púlpito. Clécio sabe disso, pastor Clécio. Veio o Clécio uma vez para a igreja, o cabelo do Clécio era desse tamanho. Engraçado, é verdade. Quando acabou o culto, meus amigos falaram assim: você trouxe o Capitão Caverna hoje? Eu falei: não, é meu amigo. Primeira vez que ele entrou na igreja, eu levei. Chegou lá, começou a bater figurinha. Falei: meu Deus, trouxe esse menino para ouvir uma palavra e chega aqui e fica batendo figurinha no banco. Hoje está aí servindo a Deus, é pastor. Deus tem os seus meios. O que nós estamos fazendo? Nós temos que entender isso. Você será lembrado como fraco ou como forte? Eu serei lembrado como fraco ou como forte? O apóstolo João, 1 João 2,14, ele diz assim: jovem, eu vos escrevi porque sois fraco. É isso? Porque sois forte. E já vencestes o maligno. Não adianta você chegar com dodóizinho e dizer: está difícil ser crente, sabe, pastor? É difícil, a tentação veio e eu caí mesmo. Pastor, não sou. A palavra de Deus, ela está declarando sobre a sua vida hoje. Levante a sua mão, porque eu quero te abençoar com essa palavra. Jovem, você não é fraco, você não é um derrotado. As drogas não podem ter poder sobre a sua vida. O vício não pode dominar a sua mente. E não é a amizade que vai arrastar você para o inferno. Por quê? Porque a palavra de Deus já determina sobre a tua vida. Você é forte. Você é forte.
Você é forte. Meu Deus. Quem é forte aí, a glória. Tá fraco, isso não é forte de quem tá glória. Não é glória de quem tá forte. Quem dá glória é quem tá forte na glória. Com os homens, né? Glória a Deus. Isso aí. Eu vos escrevi porque sois fortes e já vencestes o maligno. Você será lembrado como fraco ou como forte? Você será lembrado como covarde ou valente? Como você será lembrado? Como nós seremos lembrados nas próximas gerações? Oh, pastor medroso! Vamos ali, pastor, fazer o evangelismo. Rapaz, sol quente, frio. Ou não? Vamos ali, irmão. Não. Pega um folheto, evangeliza, fala de Jesus, abre a boca, fala alguma coisa. Eu não sei pregar. Irmão, não precisa você ter ministério da palavra para você olhar para a pessoa e dizer assim: Jesus muda a sua vida, porque Ele mudou a minha. Meu Deus. Que palavra melhor do que essa? Não, eu vou fazer teologia, eu vou fazer um curso, eu vou me preparar, vou pegar primeiro na consagração, aí depois eu vou para o campo, depois eu vou falar de Jesus. Jesus está olhando para mim, Deus está olhando para mim, está olhando para você nessa noite, está dizendo: como você será lembrado? No covarde ou como valente? Livro de Juízes, capítulo de número 7. Sabe o que a Bíblia vai dizer, Juízes, capítulo número 7? Ó, um monte de gente com Gideão. Deus olhou e falou assim: dá um grito aí, Gideão. Que grito, Senhor? Dá um grito. Quem é fraco? Quem é covarde? E medroso? Pega o beco. Pega o beco, vai congregar lá na... Com todo respeito, tem nada contra, mas vai congregar lá perto do rio lá. Fica lá. Tá com medo? É, pastor, mas vai vir perseguição aí. O negócio tá pegando. Parece que vai prender o Lula. Deixa o Lula pra lá, deixa a política pra lá, deixa a perseguição vir. Não espere melhora. Melhor, meu irmão, é lá no céu. Quando a gente vai entrar nas mansões celestiais, ali vai ser só gozo, só alegria, só bênção. Mas aqui, a tendência é só piorar. E a peneira vai passar. E a peneira de Jeová passou naquele dia. Ei, Gideão, grita aí. Se tiver fraco aí, covarde, pega o dedo e vai embora. Porque eu não tenho compromisso com o covarde, não tenho compromisso com quem é medroso. 22 mil homens, 22 mil pessoas voltaram. 22 mil pessoas. Às vezes, pastor, falando isso na experiência do pastor, a gente olha assim: como eu queria uma igreja grande, lotada, saindo pela culatra, gente adorando. Pega a cadeira, não cabe mais. Às vezes você está com a igreja lotada, aí você dá um grito e você está sozinho. Às vezes você está com um pouquinho só, mas com esse pouquinho você fala assim: vamos para a vigília? Vamos. Vamos para a oração? Vamos. Vamos fazer uma campanha? Vamos. Vamos pregar lá dentro da cadeia? Vamos. Vamos pregar na rua? Vamos. Vamos fazer evangelismo? Vamos. É só um grupinho assim, mas o povo que tem coragem, o povo que encara o diabo de frente e fala: sai da frente, porque na unção de Deus e no poder do nome de Jesus, se tu não sair, nós vamos passar por cima pelo nome de Jesus. Mas se a gente vai vencer, a gente vai. Aleluia! Fala para o seu irmão que está do seu lado e fala assim: não precisa muita gente. O que precisa falar para ele é de qualidade. Glória! Qualidade.
Só Davi teve 37 valentes, meu irmão. Quando você pega a história e o legado de Davi, você vai olhar e falar, que rei. Até hoje é lembrado. Até hoje é lembrado. Mas quantos tinham do lado? 37 valentes. Ah, eu quero 400, eu quero 1000. Não, pode ser 2, 3, mas que seja valente. Que tenha coragem. A pior coisa é você acordar de manhã, você chegar aqui na escola bíblica, ou chegar na oração, no propósito que você marcou na sua igreja, e falar assim, olha, nós vamos fazer o trabalho aqui, e o objetivo é esse. Ih, pastor, não vai dar, não vai dar. É a mesma coisa que você pegar um balde de água fria e jogar em cima da fogueira. Porque você orou o dia inteiro, orou a noite toda. Você já vem orando um mês naquele propósito. Deus te dá a direção. Você chega para a igreja e fala, é agora, nós vamos fazer isso. Vamos para cima. Pastor, já tentaram. Pastor, sabe quantas igrejas tem nessa rua? Não, pouco importa. Quantas igrejas tem nessa rua, quantas igrejas tem na cidade, quantas igrejas tem no país. Deus te levantou aqui. Deus está olhando para o seu trabalho aqui, neste lugar. E é aqui que Deus vai prestar conta com você. Vai pegar você pela barba, pelo bigode e vai falar, vem cá. Ei, mas não, eu congrego lá com o apóstolo também. Lá mesmo que eu não cobrar de você. E você, pastor J, lá no Ministério de Santos, vem cá. Faz a obra. Vai para cima. A minha obra, a minha igreja precisa. A minha obra está deficitária. E eu não conto com medrosos. Eu não conto com fracos. Aleluia. Fala para o nosso Pai, mas glória a Ele. Aleluia. 37 valentes. Davi tinha. Abisai, um dos valentes de Davi, sozinho matou 300 homens. Eleazar era um dos valentes de Davi. A Bíblia diz que ele lutou numa batalha. Ele lutou com tanta intensidade que a espada cravou na sua mão. O sangue pingou. Mas ele não largou a arma. Não correu da batalha. Não deixou o pastor Davi sozinho. O próprio Abisai, a Bíblia diz que numa batalha Davi ele vai para a guerra. Ele já era velho, já estava cansado, e vem um gigante para cima dele. Mas a Bíblia fala que Abisai falou, peraí, dá licença pastor, dá licença, vai descansar um pouco. Deixa que o culto hoje eu faço. Pastor, vai descansar um pouco. Dá licença, deixa que essa semana o culto da oração eu levanto, fique em paz, pastor. Vai passear com a esposa, vai tomar um sorvete com ela, porque o senhor precisa também. Mas a igreja não, eu tomo conta, porque pode ampliar aqui, pastor. Aqui tem amigo, aqui tem guerreiro, aqui tem valente. Eu não vou te deixar sozinho, eu luto até a morte. Mas a gente vai vencer, a gente vai vencer. Quem é valente, levante a sua mão por você. Se você não é, não pode levantar, até coragem. Porque nessa noite a unção de Deus vai descer sobre você, sobre essa igreja. Se você tinha medo de pregar, você não vai ter mais. Se você tinha medo de evangelizar, você não vai ter mais. Se você era tímido para falar, Deus vai arrancar essa timidez. Deus vai te usar com ousadia. Quando você pegar o microfone, você vai ver a glória. Você vai ver a unção. Você vai ver Deus te usar de uma forma diferente. Você vai chegar na quebrada, vamos olhar para dizer, ei, que negócio é esse? Tudo bom? Você vai dizer, é que Deus mudou a minha história, mudou a minha trajetória. Agora eu não tenho mais medo. Aleluia. Meu irmão. Eu vou parar aí, vai. Aleluia, Deus. Vamos ler aqui. Crônicas 4 e 10. 9 e 10. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Quando eu digo para você, e esse texto parou para contar a história desse homem,
Talvez você vai dizer assim, é uma história bonita, né, pastor? Uma história maravilhosa. Jabes, foi tudo fácil. A sorte bateu na porta dele. Ser crente assim é fácil. Então você vai ler a história de Jabes. Ela não está descrita em nenhuma parte da Bíblia, só nesses 2 versículos. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Só. Em 2 versículos. Você vai ver que não foi fácil, pastor Wagner. Sabe por quê? Porque o nome Jabes significa aquele que causa dor. Existem 2 linhas teológicas aqui que vai explicar. A primeira linha teológica vai dizer que Jabes, quando ele nasceu, ele recebe esse nome porque era costume judaico, associar o seu nome ao momento ou à situação que você estava vivendo. E esse nome, ele era agregado a você agora recebia esse nome. E por onde você ia, a sociedade queria taxar você pelo seu nome. Então imagina você, onde Jabes chegava. Nós olhamos aqui, tem uns que falam Jabes, mas onde ele chegava, as pessoas diziam, e aí? O que está chegando aí? Aquele que provoca dor. Aquele que provoca aflição. O causador de dor. O negócio é esse, né? Você vai lá no bar comprar um refrigerante, pois não, causador de dor, provocador de dor. É bem assim. E ele passava pela rua, as pessoas olhavam e diziam, ali vai aquele jovem, está vendo aquele jovem? Aquele é um provocador de dor. Ele provoca a dor. Porque existem 2 linhas teológicas. A primeira vai explicar que talvez quando Jabes nasceu, a sua mãe teve a dor de parto elevada ao quadrado. As mulheres que estão aqui sabem o que eu vou dizer. A dor de parto já é uma dor insuportável. Mas a primeira linha teológica vai dizer que talvez a mãe dele teve uma dor ainda além, muito mais forte do que a dor normal de uma dor de parto. Então quando o menino nasce, ela olha para ele e diz, aquele que causa dor. A segunda linha teológica vai dizer que quando ele nasceu, talvez não seja isso, mas talvez a sua família, o seu clã, a sua geração, os seus pais estavam passando por um período de tribulação, por um período muito difícil. Então o menino nasce nesse cenário, em um cenário onde tudo estava dando errado, onde eles estavam sofrendo muito. Então quando o menino nasce, costume judaico, coloca o nome do menino. Como nasceu nesse pior momento da vida, coloca Jabes, aquele que causa dor. Então Jabes, aonde iria, pastor? Essa era a marca registrada dele. Mas aquilo que eu quero dizer para você aqui nessa noite, nós precisamos deixar um legado. E para você deixar um legado para gerações futuras, para eu, você, nós precisamos entender. Nós precisamos escrever a nossa história, presta atenção nisso. A nossa história, nós precisamos escrever ela pautada no centro da vontade de Deus. Porque Jabes, ele tinha tudo para se acomodar com essa situação e dizer assim, presta atenção, se é isso que a vida tem para mim, tá bom. E onde ele ia, as pessoas, aquele que causa dor, aí poderia dizer assim, fazer o quê? A vida que é assim, o destino que é assim. Quantas pessoas que se acomodam e dizem, eu nasci para sofrer mesmo. Quantas pessoas que se acomodam e dizem assim, na minha família é só inscrição. Na minha família
família, meu irmão já foi preso 6, 10 vezes. Meu pai já veio também uns problemas assim. O meu primo também, sabe, na minha família não tem emprego, na minha casa é só uma miséria. Você vê, pra gente a vida é assim mesmo. Tem pessoas que se acomodam, mas tem pessoas como Jabes que olha para a vida e fala assim: você não vai evitar a regra da minha história. Tem pessoas que, como Jabes, se levanta com coragem e diz assim: ei, vida, tudo bem, não comecei bem, tudo bem que o meu nome está trazendo uma trajetória ruim, mas não vai ficar assim. Eu vou mudar isso, eu vou invocar a Deus, eu vou para a campanha, eu vou para a igreja, eu vou servir a Jesus, eu vou mudar essa história. Não vai ficar assim, por quê? Não é porque não deu certo para ele, não é porque não deu certo para ela que não vai dar certo para mim. Por quê? Porque se eu invocar a Deus, se eu dobrar o meu joelho, se eu decidir que eu quero mudar a minha história, pautada no centro da vontade de Deus, eu sei que eu vou mudar a minha história. E essa palavra nessa noite eu vou te dar 10 segundos, 30 segundos para você levantar sua mão e adorar, para você fazer uma retrospectiva, para você voltar 10 anos atrás, a 20, 30, sei lá, para você voltar lá naquele tempo que você estava na charjeta, onde você estava jogado nas drogas, mas você se levantou e falou: não é isso, não é isso que Deus tem para mim, eu não acredito, eu não vou morrer aqui, Deus, eu não vou ficar aqui, eu vou me levantar. E você se levantou, você foi para a casa do Pai, e o Pai estava de braços abertos dizendo: meu filho, eu vou mudar a sua história, eu vou mudar a sua trajetória, eu vou mudar a sua vida. Conta um pouquinho da história, meu irmão. 30 segundos para você voltar na sua memória. Onde você estava 10 anos atrás? Onde você estava 20? Onde você estava semana passada? Mas hoje você está aqui, sabe por quê? Porque você foi tomado por essa coragem. Você foi tomado por ousadia. O Espírito Santo de Deus foi lá na quebrada, lá na boca, e falou: você não vai ficar aí. Eu vou mudar a tua história. Você se levantou e falou: que é isso? O que eu estou sentindo? É Deus mexendo no íntimo da sua alma, machucando o seu coração e falando: vem, 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 porque a vida não vai ditar as regras da sua história. Quem dita a regra da sua história é Deus. Quem dita as regras da sua história e da minha história é Deus. Quero falar essa palavra. Glória a Deus. Posso colocar ele de pé, pastor? Coloca de pé. Glória a Deus. Deus é Se quiser, louvor me ajudar, me ajuda. Já vou comprometer. Glória. Faz do jeito que vocês. Glória a Deus, aleluia. Sem costume. Glória a Deus. Aquele que causa dor. Mas um dia Jabes olhou e falou: não vou ficar nessa não. Não é porque não deu certo para ele ou para ela, não é porque esse negócio de maldição hereditária, olha para cá, irmão. Não existe. Para com esse negócio aí. Para. Ficou lá atrás. Você está aqui nessa noite. Deus está dizendo: meu negócio é com você, com você, Aleluia. com você. Ainda que alguém lançou palavras de maldição, ainda que alguém apontou o dedo para você e disse: a sua vida vai ser assim, 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 ainda que alguém jogou terra de cemitério em cima do seu telhado, para com isso, meu irmão, não se preocupa com esse negócio. Toma essa palavra nessa noite, porque contra essa palavra aqui, meu irmão, não tem encantamento que vai tocar em você, bichinho de Jacó. Não tem praga, não tem maldição que chega sobre a sua vida. Por quê? Porque se você se levantar nessa noite como Jabes, primeiro passo, a Bíblia diz, versículo 9, 10, porque Jabes invocou o Deus de Israel. Primeiro passo para você mudar a sua vida, mudar a sua trajetória, você tem que invocar o Deus de Israel. Não tem outro nome.
Não tem outro nome. Não tem outro. Pai. Não, mas eu aprendi que se eu fizer uma simpatia, você não compara, isso não existe não. Só tem um nome. Aleluia. Que é sobre todos os nomes. Aleluia. Sobre esse nome, diante desse nome, todos os demônios se prostram. Não tem autoridade acima dele. Quando você invoca o nome dele, a coisa começa a mudar. O primeiro passo, invoca ao Deus de Israel. O segundo passo, ele olhou e disse assim: Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe, mais ou menos assim, sabe? É isso? Está no texto? Que o Senhor me abençoe muitíssimo. Aleluia. Esse negócio que você fala assim: ah, Deus, eu queria uma terrinha, sabe? Uma terrinha. Para desse negócio. Para de diminuir. Aleluia. Deus que a gente serve é grande. Aleluia. Vou comprar um carrinho, um fusquinha, uma bicicletinha, tudo com inha. Para com inha. Fala assim: Deus, eu quero que o Senhor mude a minha história, mas eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo. Aleluia. Não é pouca coisa não, eu quero muito, Pai, eu quero muito, porque eu sei que o Senhor pode dar. Aleluia. Segundo, ele olha e diz assim: já que o Senhor vai me dar muito, amplifica os meus termos. Isso aqui, irmão, é a oração da lógica. Se você está pedindo muito para Deus, o seu comércio que é pequenininho não vai caber. Se você está pedindo muito para Deus, Aleluia. Deus poderoso. você vai ter que ampliar sua tenda. Então você ora: Senhor, me dá muitíssimo, mas amplifica os meus termos. A minha estaca está fincada aqui, ó. Mas eu quero levar um pouquinho mais adiante. Glória a Deus. Amplificar os meus termos. Está pequeno, Deus, está pequeno. Sabe por que está pequeno? Porque pelos olhos da fé eu sei que o Senhor vai ouvir as minhas orações. Aleluia. O Senhor vai me abençoar muitíssimo. Não vai caber aqui. Não vai caber aqui, eu vou ter que quebrar as paredes. Então me ajuda, Senhor. Eu quero comprar o terreno do lado, eu quero comprar o terreno do fundo, eu quero comprar a quadra, eu quero comprar a esquina, Senhor. Por quê? Porque eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo. Amplifique os meus termos. Ah, mas eu vou fazer isso sozinho, sabe? Eu não sou super homem, sou super obreiro, eu vou levar no peito. Sozinho não. Sabe o que ele fala? Que a tua mão seja comigo. Igual Moisés, um dia Deus olhou e falou: Moisés, hoje eu não vou com vocês, vou mandar o meu melhor anjo aqui no céu. Ele falou: não, Senhor, pelo amor de Deus, deixa o anjo aí. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Por quê? Porque se o Senhor não for com a gente está derrotado. Então Jabes olha e fala: Senhor, eu estou pedindo tudo isso, mas não tem sentido se a tua mão não estiver estendida. Nos abençoe. Para encerrar, ele diz assim: que do mal eu não seja aflito. E o versículo encerra dizendo: e Deus, repita comigo, Deus concedeu o que ele pediu. Fala aí, fala para ele, fala assim: Deus vai conceder, Deus vai te dar, Deus vai mudar sua história, Deus vai mudar sua história, Deus vai mudar sua história. Fala, abraça seu irmão, profetiza sobre a vida dele, o louvor vai cantar, o pastor vai adorar, e você que está aí, profetiza, abraça seu irmão, canta com ele, jubila com ele, diga: Deus vai ouvir a sua oração, Deus vai tirar o que você quer, Deus vai mudar a sua história hoje. Deus está fazendo esse culto de divisor de águas. Você vai voltar, você vai contar a história daquilo que Deus fez. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia.